Bom dia, meus amados irmãos. Estou aqui esta manhã para trazer a palavra de Deus ao coração de cada um que possa ouvir esta mensagem. Hoje eu fui designada para trazer essa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou professora da Escola de Adultos, da Sala de Adultos, mas hoje eu quero trazer essa palavra para o coração de vocês, que possamos realmente colocar essa palavra no nosso coração, trazer uma direção para as nossas vidas. Hoje, irmãos, o que o Senhor me direcionou para falar é sobre a santidade do cristão. Isso é que nós vamos falar nesta manhã. Espero que seja uma palavra útil ao seu coração. E sabe, irmãos, a primeira palavra que veio no meu coração é aquele versículo, que a gente conhece tão bem, que diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E esta palavra está baseada lá em 1 Pedro 1, 15 ao 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, isso é uma ordem de Deus para nós. Irmãos, e quando a palavra de Deus diz sede santo, porque eu sou santo, eu entendo isso, irmão, como um alvo que eu e você temos. Um alvo para nós alcançarmos. Porque aqui nos adverte a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isso eu acredito que é no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso viver, sabe? É um alvo que Deus colocou para nós tentarmos atingir. Infelizmente, enquanto nós estamos aqui na terra, dificilmente nós seremos verdadeiramente santos. Mas quando a gente tem esse alvo, a gente procura andar pela vereda direita. E isso eu creio que foi o desejo de Deus, para que nós possamos alcançar essa santidade em toda a nossa maneira de viver, não é só em uma e outra questão. O cristão, ele tem que sempre buscar essa santidade, que é o alvo do Senhor. Sabe, irmãos, isso precisa ser, além de precisar ser o nosso alvo, porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus, Lá em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender, para nós sermos assim, nós temos que viver uma vida justa. E qual que é o caminho do justo? Como nós podemos entender o caminho do justo? Lá em Provérbios 4, 18, o Senhor nos aconselha que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, irmão? Isso é tão interessante a gente pensar assim, como que é isso, a vereda do justo? É porque assim, irmãos, quando a gente converte, a gente vai ainda cometendo aqueles mesmos erros de antigamente, mas quando a gente tem intimidade com o Senhor, quando a gente busca a santidade, a gente vai melhorando dia após dia e vai brilhando cada vez mais. É como o sol, Como será que está o brilho da nossa vida diante do Senhor? Sabe, irmãos? E o que é, Diva, que pode nos impedir? O que pode impedir a mim e a você de alcançar esse alvo de santidade? Irmãos, infelizmente é o pecado, Como a palavra de Deus diz que todos pecaram, que destituídos estão da glória de Deus, mas na verdade nós podemos mudar essa situação. Nós pecamos, mas nós não precisamos viver em pecado. Só, irmãos, que embora nós tenhamos Jesus, embora nós queiramos ser transformados, a gente entende que o pecado é atraente. Pecado é atraente. Muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer distinção entre pecadinho e pecadão. A gente sabe que, na verdade, não existe isso, pecadinho e pecadão. Mas isso, irmão, isso na verdade é uma desculpa de quem insiste em aliviar suas imperfeições.
aliviar suas falhas. Ah, não, isso aqui eu fiz, isso aqui é tão simples, eu fiz algo tão, não tem nada a ver, o que eu fiz é uma coisa à toa, nada, sabe, irmãos? Mas isso é como se a gente quisesse acreditar na mentira do diabo, né? A mentira do diabo que a gente não quer considerar a gente mesmo culpado das nossas falhas, dos nossos erros. Então, hoje, nessa nossa palavra, eu gostaria de compartilhar, assim, eu escolhi, assim, 4 coisas, 4, vamos dizer assim, pecados sutis, e esse tipo de coisa que aparentemente não tem muita relevância, são esses tipos de atitudes nossas que ao longo do tempo pode causar um grande prejuízo, especialmente ao servo de Deus. Coisas que às vezes nós fazemos sem perceber que pode trazer um grande prejuízo para a nossa vida de cristão. E o primeiro deles, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é a mentira. Né? A mentira é uma das armadilhas mais sutis do inimigo, sabia, irmãos? A mentira. Sabe o que é aquela mentirinha que a gente faz para não magoar os outros? Aquela mentirinha que às vezes a gente faz para não ter confusão, para evitar confusão. Aquela mentirinha que às vezes a gente faz, sabe, para amassar um pouco o nosso ego, né, nos fazer um pouco grande. Aquela mentira, irmão, para tentar ser aquilo que na verdade nós não somos, né? Queremos ser o que nós não somos. Ou mentira para nos engrandecer perante os outros. Então, são um tipo de mentirinha assim que a gente acha que não faz mal para ninguém. Também aquela mentirinha, né, irmãos? Alguém telefona, fala que eu não tô, fala que eu já dormi, fala que eu saí. Sabe, irmãos, aquelas mentirinhas que não tem importância nenhuma, não dá coisa tão simples. Mas são mentira. É mentira. Não tem como disfarçar. Na Bíblia, irmãos, a gente tem o exemplo mais marcante que eu achei na Bíblia de mentira, é sobre Ananias e Safira, né? Eles eram um casal, né? Um casal que eles mentiram para Deus. Porque naquele tempo, né, quando a igreja começou, o povo tinha muita necessidade. Então, os cristãos, aqueles que se convertiam, vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos para repartir com aqueles que tinham necessidade. E Ananias e Safira também, eles tinham uma propriedade, resolveu vender para levar aos pés dos apóstolos. Só que eles, o que eles fizeram? Eles combinaram que uma parte eles iam levar e outra ia ficar com eles. Só que eles iam falar que levou tudo. Por que eles falaram que levar tudo? Para se engrandecer. Bom, olha, eles venderam a propriedade, levou tudo aos pés dos apóstolos. Só que era mentira. E chegando lá, quando eles depositaram, né, foi um após o outro, os apóstolos, o Espírito Santo revelou, né, que estava havendo uma mentira, que eles tinham guardado um pouco. Eles, na verdade, irmãos, eles não tinham a obrigação de vender tudo, não é que seria uma obrigação vender tudo e dar tudo. O problema foi a intenção deles de mentir para se engrandecer. E isso eles tiveram uma grande consequência, né? Eles, infelizmente, um após o outro, morreram por causa desse pecado. Foi uma consequência imediata. Sabe, irmãos, a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que todo pecado tem consequência. O pecado de Ananias e Safira foi imediato. Agora, irmãos, a diferença entre pecadinho e pecadão é que o pecadão, né, a gente acha que tem essa diferença, ele escancara de vez, tipo assim, um adultério, é um homicídio, é um roubo, muitas vezes esses pecados, assim, às vezes a gente se disfarça falando assim, mas eu nunca eu não peco, eu não adultério, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, sabe? Às vezes a pessoa fala isso, irmãos, mas o problema não é o pecadão, entre aspas, o problema é o pecadinho, que ele pode começar, irmão, simplesmente com uma pequena mancha moral e vai se tornando um grande tumor, irmãos, sabe, na vida da pessoa. É como até um câncer já viu? Começa com uma pintinha, pode começar com uma pintinha no pulmão, no fígado, na pele, e ele pode se tornar um grande câncer, matar a pessoa.
Como também, irmão, o pecado também a gente pode comparar ele como aquele lixo que você vai jogando debaixo do tapete. Sabe assim, você tem um tapete na sua sala, no seu quarto, em vez de você varrer, tirar aquele, limpar aquela sujeira, você vai jogando debaixo do tapete. Inevitavelmente, aquele tapete vai apodrecer. Não é verdade, irmão? Aquele tapete vai apodrecer. E traz sérias consequências, né? Só presta para jogar fora. E assim somos nós, às vezes esse pecadinho de dia após dia que vai juntando de pouco em pouco e pode se tornar uma grande mancha na nossa vida. Isso é terrível diante de Deus. Lá em 1 João 3, no versículo 8, irmãos, fala algo muito importante. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, irmão, Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Quando a gente se apega a ele verdadeiramente, ele é o que nos ajuda a vencer a nossa tentação contra o pecado, contra o erro, contra atitudes que nos desvencilham um pouco de Deus, né? Então, que a gente possa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Cuidado com a mentira, vamos tomar cuidado com a mentira, que é algo tão insignificante que a gente acha que não faz efeito. Mas faz, irmão, porque mentira é mentira, pecado é pecado. Outro pecado também, irmãos, que também eu considero que seja um pouco sutil, é o egoísmo. Irmãos, o egoísmo é terrível, né? Em nós, principalmente nós que somos cristãos. Aqui, ó, em 1 João 3, do 16 ao 18, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem a tendência de pensar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra, né? E às vezes nós somos egoístas, às vezes a nossa vida tá tudo bem, às vezes nós estamos mil maravilhas, nós temos casa para morar, nós temos comida à mesa, nós temos uma família linda, nós temos, né, tantas coisas, nós temos vivido uma vida de paz. Mas, irmãos, basta a gente sair na rua, né, e ver tantas pessoas desoladas, tantas pessoas nas calçadas, tantas pessoas andando desesperançosas, né? Então, hoje em dia, a gente pensando assim nessa situação, tá até difícil às vezes para nós, a gente até queria fazer mais, mas a gente fica pensando como que você pode chegar numa pessoa, né, que está lá na calçada e você chegar, começar, tem muita gente que tem coragem de fazer isso. Eu confesso para vocês que eu fico um pouco com medo com tantas coisas que tem acontecido no mundo, né? Então, mas a gente não pode ser egoísta, pensar só na gente, pensar naquele que está sofrendo. Pensar naquele, Jesus, ele tinha misericórdia, tinha compaixão das pessoas, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Até esses tempos atrás, até aconteceu um episódio comigo, até difícil, assim, eu achei, depois eu fiquei pensando que realmente aconteceu. Eu estava vindo na rua 20, né, que rumo aqui a minha casa, até o pastor Ednei, em frente lá onde o pastor Ednei morava, e um jovem me parou e falou assim, um jovem vestido de roupa de seminarista, e ele me parou e falou assim, a senhora podia me ajudar? Nós estamos com o nosso seminário lá, está precisando de ajuda, eu estou vendendo umas coisas aqui, nós estamos precisando de mais de ajuda, lá nós estamos passando por muita necessidade. Eu olhei para ele assim, ele suado, sabe, assim, naquele sol quente, aquela roupa quente. Eu falei, olha, e infelizmente eu na verdade não tinha, eu estava até sem bolsa. Eu falei, olha, hoje eu não tenho, mas quando eu te encontrar de novo, eu vou te ajudar. Mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você... E ele parece que ficou se olhando para mim assim, parece com uma certa gratidão. Deus abençoe a senhora também, Deus proteja a senhora. E eu vim embora orando por aquela vida, oh Deus, tem misericórdia daquela vida, dá a ele um caminho diferenciado, faça com que ele encontre o caminho verdadeiro da vida dele. Sabe, irmão, aquilo ficou no meu coração. Irmãos, quando foi à noite que eu fui assistir a televisão, assistir o jornal, o rapaz não estava lá, foi preso porque ele roubou uma roupa do seminarista e estava andando na rua, através disso, pegando dinheiro com as pessoas, principalmente as mulheres. Eu não sei se ele fazia outro mal maior com a mulher, mas sei
E eu fiquei pensando, nossa, Senhor, senti tanta dó dele, mas falei, oh Deus, só tem misericórdia dele, me dá a chance para ele, né? Então, na Bíblia também, falando sobre egoísmo, né, essas coisas, tem uma história interessante que todo mundo conhece, né, que é a história do bom samaritano, né, irmãos? É uma parábola que Jesus contou, né, que descia um homem, né, de Jerusalém para Jericó, e aí as pessoas... Ele caiu na mão, né, de salteadores, né? Além de tomar tudo que ele tinha, eles ainda deixaram ele machucado, machucou muito e deixou ele lá no chão, quase sem vida, né? Muito ruim, passando, né, dores, né, por aquilo que eles fizeram. E aí a parábola conta que passou um sacerdote, né, passou por aquele homem, olhou, mas foi embora. Passou um levita também, né, que eram homens considerados homens de Deus, homem que conhecia a palavra, homem que pregava a palavra, né, assim. Eram homens conhecedores da lei, né, mas eles passaram de largo, foram embora. Nisso passou um samaritano. O samaritano era considerado um homem indigno, um homem errado, uma pessoa errada, uma pessoa que não seguia a Deus. E ele teve uma atitude de compaixão por aquele homem, de amor e compaixão. Ele não só acudiu aquele homem, como ele providenciou para que tudo desse certo para ele. Então, quer dizer, às vezes nós conhecemos a palavra, nós viramos as costas para as pessoas que precisam, né? Isso é viver em hipocrisia. Aquele sacerdote, aquele levita, vivia em hipocrisia. Falavam uma coisa, mas não praticavam. Muitas vezes, se a gente fizer como ele, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos falando uma coisa e fazendo outra, né? Isso não agrada o coração de Deus. Irmão, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Infelizmente, muitas estão vivendo nos becos, nos vales, sem teto, sem esperança e principalmente sem Jesus, né, irmãos? Nós precisamos ter um coração cheio de compaixão pelas vidas. Nós precisamos agir segundo o propósito de Deus com essas pessoas. Às vezes, irmão, não é longe não, dentro da nossa própria casa, tem algum lá, alguma pessoa, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso irmão, está precisando de um pouco de compaixão, um pouco de carinho, um pouco do nosso abraço. Na igreja, irmãos, às vezes na própria igreja tem alguma pessoa lá que está precisando da gente, às vezes a gente o ignora, às vezes a gente faz de conta que não aconteceu nada, né, irmãos? Então vamos ter compaixão e sagrado coração de vamos deixar o egoísmo de lado e ter compaixão das pessoas que nos rodeiam. Irmãos, outro pecado que às vezes parece tão insignificante é a inveja. Inveja é algo que entristece o coração de Deus. E lá em Gálatas 5, 25, diz assim, irmão, 25 e 26. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Irmão, sabia que mesmo sem perceber a gente tem uma certa dose de inveja? Inveja do outro, tá dando tudo certo para ele, daquilo que o outro tem, até da capacidade do outro que tem de falar, de orar, de pregar. A gente às vezes inveja uma pessoa que passou num concurso, os filhos que são uma bênção perto do outro. Então, às vezes, nós mesmos temos às vezes essas atitudes assim, de inveja. E a Bíblia nos mostra alguns casos de pessoas que tiveram inveja, sabe? Mas todo pecado, infelizmente, tem consequência. E uma situação importante da Bíblia que nos dá esse exemplo, a gente conhece a história que por inveja, Caim matou Abel. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou tanto da oferta de Caim. Caim ficou irado com aquilo, ficou com muita raiva. E Deus ainda advertiu Caim, cuidado com esse seu sentimento, porque pode ter consequências. Mas ele estava tão irado por inveja, por a oferta dele não ter aceita, que ele não ouviu a voz de Deus. Ele simplesmente matou seu irmão. Temos outro caso, irmão, por inveja, a gente conhece a história também, os irmãos de José o venderam a Ismaelita,
né? A gente conhece a história de José. José, ele era invejado pelos irmãos, primeiro porque ele era o filhinho do papai, ganhou uma túnica especial. José sempre, né, contava dos irmãos para ele. Então, e José, alguns sonhos que José teve, que contou, tudo isso implicava inveja dos irmãos. A gente sabe, mesmo que Deus teve um propósito para isso, mas a gente sabe que por inveja, os irmãos de José tinham raiva dele, acabou vendendo ele, trazendo grande tristeza ao coração do pai, que achou que tinha perdido seu filho, né? Por inveja também, irmãos, Saul, ele perseguiu Davi a vida inteira, sabe? Teve até uma batalha que eles foram, né? Saul e Davi também foi, que eles mataram muita gente, que eles tiveram uma grande vitória. E quando eles chegaram, as pessoas ficaram cantando, Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Isso aí trouxe muita raiva, muita inveja de Saul em relação a Davi. E aí começou a perseguição. Saul, irmãos, ele perseguiu tanto a Davi, que Saul ele perdeu o seu trono e perdeu o trono e a presença de Deus na sua vida. A gente sabe que no final dos tempos, Saul ele foi super atormentado, né, pelo diabo, quando Deus se afastou dele. Então, irmãos, que nós tenhamos cuidado com a inveja. Ela é tão imperceptível, irmãos, que pode acontecer até na nossa vida como cristão, até nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos que é pecado, mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Sabe que eu tenho alegrado com os que se alegram, né, irmãos? A gente tem que se alegrar com a vitória do outro, com os que se alegram, e não ficar abatido porque o outro foi abençoado, né, meus irmãos? E por último, irmãos, que eu quero compartilhar aqui essas coisas sutis, esses pecados tão sutis que pode acontecer a qualquer um de nós, irmãos, é a rebeldia. O último é a rebeldia. Lá em 1 Samuel 15, 23, irmãos, diz assim, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, a rebelião é quando o pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o céu, não herdarão a terra prometida, não herdarão a vida eterna, né? E a gente, às vezes, nós somos rebeldes, às vezes nós fomos rebeldes com os nossos pais, às vezes nós somos rebeldes com a liderança que nós temos, não só na igreja, mas no nosso trabalho. Às vezes nós temos uma atitude de rebeldia contra os nossos superiores. Todo aquele que Deus coloca sobre nós é para nos abençoar e para nós obedecer, mas às vezes nós somos rebeldes com o nosso chefe na nossa repartição. Às vezes também nós somos rebeldes com os nossos pastores, né? O pastor nos convida a fazer algo, a gente quer fazer do nosso jeito, quer agir da nossa maneira. Às vezes nós somos rebeldes contra os nossos pastores e principalmente, irmãos, às vezes nós somos rebeldes até com Deus, sabe? Eu não vou fazer isso não, eu vou agir dessa forma. Irmãos, eu tenho um exemplo, sabe? Eu nunca esqueci disso. Na antiga igreja que eu frequentava, tinha um irmão lá que ele foi numa semana da oração, a semana toda de oração, e ele estava fazendo um pedido, que ele queria muito alguma coisa material lá que ele queria. Ele não tinha maturidade, mas a esposa dele era uma crente tanto. E ele foi na igreja, ia na igreja, quando foi o penúltimo dia, ele falou, olha, aí falava, né, que a pessoa falava o pedido dele lá na hora das orações, aí perguntaram para ele qual o pedido dele. Ele falou, olha, até hoje eu pedi a Deus, eu estava pedindo a Deus isso, e Deus não me ajudou até agora, eu não quero que Deus me ajude mais, eu vou lutar sozinho, não quero que Deus me ajude mais. Irmãos, foi assim, como um balde de água fria em todo mundo, foi muito triste aquela situação. A esposa dele até chorou. Irmãos, eu sei que a partir desse dia esse homem não foi nada mais, as coisas dele deu tudo para trás. E na Bíblia, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa rebeldia, principalmente com Deus. Quando Deus nos dá tudo, a gente fica feliz. Quando Ele começa a não dar o que a gente quer, a gente reclama. Na Bíblia, irmão, tem um exemplo de Jonas. Jonas, ele foi rebelde. Ele teve uma atitude de rebeldia contra o Senhor. Quando o Senhor falou para ele lá em Nínive pregar a palavra, né? O que ele fez? Ele pegou uma embarcação, pegou um barco e fugiu da presença do Senhor. Só, irmãos, que quando ele se viu em apuros, quando ele estava na profundeza do mar, lá no ventre do peixe,
ele orou a Deus e Deus deu mais uma chance para ele. Às vezes a gente ainda tem chance de orar e Deus nos dá outra chance, dá outra oportunidade, né? Mas mesmo assim, Jonas era muito rebelde. Ele ainda continuou na rebeldia dele, né? Quando Deus salvou Nínive, ele reclamava. Por que Deus fez isso? Não era para fazer isso, que ele não concordava. Né, irmão? Na Bíblia também nós temos o exemplo de Corá, Natã e Abirão, porque eles se rebelaram contra Moisés. Moisés era o líder que Deus colocou sobre Israel. E eles se rebelaram, eles queriam obedecer a Moisés. E 250 homens, eles reuniram 250 homens e queimaram incenso ao Senhor, obra que era só dos sacerdotes. E eles e tudo, a sua família, tudo quanto tinham, foi engolido pela terra, sabe? Eles foram a consequência do ato deles foi a morte de toda a sua casa, sumir todo aquele povo por causa da rebeldia, né? Os pecados, irmãos, eu sei que não se resume só nisso, só nesses 4 que eu disse. Mas eu vou parar por aqui porque eu sei, irmãos, que muitas coisas, quem sabe um dia a gente continua falando, né? Dos pecados que tem assolado tanto a humanidade, tem entristecido tanto o coração de Deus, né? Nos impedido, às vezes, de atingir o nosso alvo, que é a santidade, sabe, irmãos? Tudo isso, irmãos, esses exemplos que eu dei, são exemplos de que o pecado muitas vezes, que mesmo que pareça tão insignificante, pode trazer na nossa vida uma ferida incurável. Pode significar, irmãos, distanciamento eterno de Deus. Irmão, por nada fica secreto diante do Senhor, pois todos haveremos de comparecer perante Ele, perante o Senhor, para prestarmos conta de nossas escolhas na vida. Tudo que nós escolhermos, irmãos, verdadeiramente vai ter consequências boas ou más, né? Nós devemos nos atentar para isso. Então, irmãos, essa lição de hoje, espero que você tenha entendido esse recado, espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração, que possamos, irmãos, através do que nós aprendemos aqui hoje, que possamos arrepender, irmãos, enquanto há tempo, para que venhamos a alcançar o alvo determinado por Deus, o alvo que Deus nos deu para nós atingirmos, sabe? Que é um alvo maravilhoso, irmãos. Sede santo, porque eu sou santo. Que nós possamos conseguir alcançar esse alvo da plenitude do Senhor na nossa vida. Nós nunca vamos ser, enquanto nós estivermos aqui na terra, nunca vamos ser puros totalmente. Mas o nosso desejo, nossa obrigação, nossa responsabilidade é cada dia tentar ser um pouco melhor. É cada dia ser um pouco melhor, porque a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu sei que a cada dia nós podemos melhorar, cada dia nós podemos nos santificar, cada dia nós possamos entrar na presença de Deus. Irmão, porque nada fica ali à vontade de Deus, porque Ele se abaixa para ver o que está fazendo o Filho do Homem. E Ele certamente sabe o que eu e você estamos fazendo, irmãos. Ô, irmãos, olha, e eu fiquei pensando, falando sobre essa lição, sobre essa santidade do cristão, eu fiquei pensando uma coisa, tem um versículo que me encanta muito. Hoje nós temos o Senhor que nos ouve, hoje nós temos o Senhor que estende a mão para nós. Venha, eu estou disposta a te perdoar, eu estou disposta a te aceitar como você é, mas se arrependa, busque uma nova vida, busque o caminho de transformação, o caminho que te conduz a Deus. Vira para o Senhor. Ele está com os braços abertos para te receber. Hoje o Senhor pode nos ouvir, mas vai chegar um tempo, irmãos, que nós podemos clamar, mas Ele não vai estender a sua mão para nós. Sabe, irmãos, tem um versículo que eu gosto muito de lembrar isso. Nós possamos lembrar desse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, que hoje Ele está querendo nos receber, querendo nos perdoar, querendo nos dar uma nova vida, porque vai chegar o momento, irmãos, que nós vamos buscar ao Senhor e Ele não vai nos ouvir, e possamos pensar nisso, eu e você. Deus, eu quero te louvar nesta manhã. Eu quero te agradecer, amado Deus, pelo privilégio que nós temos como irmãos de ouvir a tua voz.
pelo privilégio que nós temos, Senhor, de saber que o Senhor está com os teus ouvidos atentos ao nosso clamor, mesmo que se nosso clamor seja nos pedir perdão, reconhecer as nossas falhas, confessar os nossos pecados e dizer, Senhor, que possamos alcançar o alvo determinado por Ti, que é a santidade, Pai, de sermos verdadeiramente santos, agradável, Senhor, aos Teus olhos. Deus, lá no Salmo 139, 23, 24, diz, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho certo, pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Sabe, Pai, muitas vezes nós não entendemos, às vezes nós até estamos vivendo uma vida que nós estamos achando que está tudo certo, Pai. Pai, traga a nossa memória, tudo que temos feito que tem contrariado ao Senhor, tudo que temos feito que tem entristecido o Teu coração, Pai. Que nós possamos nos arrepender enquanto é tempo, para verdadeiramente sermos como a vereda do justo, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, Pai, e alcançar a santidade, alcançar o alvo, Senhor, que o Senhor determinou para cada um de nós. Eu sei que é possível, Pai, especialmente se o Senhor estiver conosco. Nós venceremos as tentações, nós venceremos a carnalidade, nós venceremos o pecado, Senhor, que muitas vezes faz atraente para conosco. Pai, nos ensina a viver a Tua verdade, nos ensina a andar na Tua presença e sermos verdadeiramente vasos preciosos em Tuas mãos. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço por essa oportunidade, Pai, que eu pude ouvir a Tua voz e que os meus irmãos puderam também ouvir o Teu recado, Pai. Nós Te engrandecemos, nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor.